Eu quero convidar vocês a abrirem aí comigo a sua Bíblia na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo de número 5. Abra comigo aí a sua Bíblia, Efésios, capítulo de número 5. Nessa noite, eu quero meditar um pouco com os irmãos sobre uma vida cheia do Espírito Santo. O tema é Vivendo Cheios do Espírito. Efésios, capítulo de número 5, versículo de número 15. Diz assim, em diante: Portanto, tenham cuidado com a maneira como vocês vivem. E vivam não como tolos, mas como sábios, aproveitando bem o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. E não se embriaguem com o vinho, pois isso leva à devassidão. Mas deixem-se encher do Espírito, falando entre vocês com salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando e louvando com o coração ao Senhor, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Feche os seus olhos comigo, vamos orar aqui nessa noite. Eu gostaria que você também aí no seu lugar clamasse a Deus para que o Senhor falasse contigo nessa noite. Falasse não, para que Ele fale contigo, né? Peça a Deus para tocar no teu coração, no teu espírito e derramar a graça dEle abundantemente sobre a tua vida. Vamos orar. Senhor, obrigado desde já, ó Deus, pela oportunidade de estarmos aqui juntos nessa noite. Obrigado, Senhor, pelo momento, pelo privilégio de estarmos na tua presença. Nós queremos, ó Deus, te agradecer por tudo que o Senhor já ministrou, já falou conosco, mas também queremos, ó Deus, clamar ao Senhor para que esse seja um tempo ainda de mais edificação, de crescimento, porque a tua palavra, Senhor, ela é viva. A tua palavra, ela continua, Senhor, falando conosco, independente do tempo que ela é lida. A gente já leu esse texto, a gente já ouviu pregações sobre esse texto, mas a tua palavra é dinâmica, é viva. E eu tenho certeza, Deus, como o profeta Isaías disse certa vez, ela não volta vazia para o Senhor. Eu tenho convicção, meu Pai, de que nessa noite o Senhor há também de cumprir o teu propósito, derramando aqui sobre nós entendimento. Por isso, vem falando com a gente, Senhor. Nós que estamos aqui presentes, os irmãos que estão talvez nos acompanhando aí pelas redes sociais, ó Deus, que eles também sejam tocados e abençoados em nome de Jesus. Vem visitando, ó Deus, cada irmão e derramando aqui o teu poder abundante. Nós assim oramos e agradecemos desde já no nome de Jesus. Amém e amém. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Vamos deixar para depois. Glória a Deus. Eu quero, nessa noite, aproveitar aqui então e reforçar o nosso tema, Vivendo Cheios do Espírito. Esse é o tema que a gente quer meditar nessa noite. E antes da gente entender um pouquinho melhor sobre esse tema, antes da gente entender um pouquinho melhor a respeito aqui do versículo-chave, em que o apóstolo Paulo fala a respeito disso, que é o 18, eu gostaria que a gente entendesse um pouquinho melhor esse capítulo em questão, que é o capítulo 5. Aqui o apóstolo Paulo vem, na verdade, desde um trecho do capítulo 4, orientando os irmãos a respeito do que é uma vida de alguém que se rendeu a Jesus. A vida de alguém que se rendeu a Jesus não é uma vida marcada pelas obras carnais, como ele também escreve aos Gálatas. A vida de alguém que se rendeu a Jesus não é uma vida marcada por obras mundanas, por obras que, na verdade, acabam manchando a reputação de Deus. A vida de alguém nascido de novo é uma vida marcada pela santidade, pela santificação, pela mudança, pela transformação. Uma vida marcada pela luz. Paulo, aqui no capítulo 5, dos versículos 1 a 7, ele mostra um pouco daquelas obras que fazem parte da vida, do cotidiano, dos filhos da desobediência. E nós não somos esses filhos da desobediência. Acompanhe comigo, Efésios capítulo 5, versículo de número 1 em diante aqui, só para a gente entender um pouquinho disso que eu mencionei, essas obras desses filhos da desobediência. Ele diz assim: portanto, sejam imitadores de Deus, como filhos amados, e vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós, como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Que a imoralidade sexual
e toda impureza ou avareza não seja nem sequer mencionadas entre vocês, como convém a santos. Não usem de linguagem grosseira, não digam coisas tolas e nem indecentes, pois isso não convém. Pelo contrário, digam palavras de ação de graças. Fiquem sabendo disto: nenhuma pessoa imoral, impura ou avarenta, porque a avareza é idolatria, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Não se deixe enganar com palavras vazias, porque a ira de Deus vem sobre os filhos da desobediência por causa dessas coisas. Paulo está falando então sobre algumas obras que não podem mais fazer parte da nossa vida, uma vez que a gente se rendeu ao senhorio de Jesus Cristo. Essas obras não são obras de filhos de Deus ou de filhas de Deus. Essas obras são obras de filhos da desobediência, daquelas pessoas que estavam pela sua própria natureza seguindo o curso desse mundo, obedecendo à vontade do príncipe da potestade do ar. Não, meus irmãos, nós fomos mudados, não somos mais filhos da desobediência. Pela graça de Deus em Cristo, Ele mudou a nossa natureza, nos regenerou, nos fez nascer do alto. E aí a nossa natureza hoje, ela precisa ser impelida, compelida, empurrada, para fazer aquilo que é correto e louvável perante o Senhor. Paulo continua na sequência agora, mostrando que isso era do passado, que isso é de uma época em que nós vivíamos nas trevas. E ele faz aqui agora uma comparação de trevas e luz. Nós não estamos mais nas trevas, estamos na luz. E ele diz então, a partir do versículo 8, o seguinte: porque no passado vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor. Vivam como filhos da luz, porque o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade, tratando de descobrir o que é agradável ao Senhor. E não sejam cúmplices nas obras infrutíferas das trevas. Pelo contrário, tratem de reprová-las, pois aquilo que eles fazem em segredo é vergonhoso até de mencionar. Mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas, porque tudo que se manifesta é luz. Por isso é que se diz: desperte, você que está dormindo, levante-se dentre os mortos, e Cristo os iluminará. Meus irmãos, olha que interessante. Do versículo 8 em diante, ele sempre está fazendo esse contraste entre trevas e luz. Nós não andamos mais nas trevas. As trevas ficaram para trás. Estamos agora num tempo de luz. Ele termina esse pedaço citando aqui algo que era conhecido daqueles irmãos. Não é exatamente um texto do Antigo Testamento. Algumas pessoas acreditam que isso deva ser um hino ou alguma outra maneira de se expressar no período em que os irmãos eram batizados, né? Então, quando eles saíam das águas, era possível que as pessoas recitassem ou cantassem essas palavras, né? Desperte você que está dormindo. Ou seja, aquela pessoa que estava morta nos delitos e pecados, estava nas trevas, né? Porque quem está dormindo está no escuro, está na noite, né? Ou seja, desperta, acorda, vem para a luz, vem para o dia, saia das trevas, saia da noite, né? Levante-se dentre os mortos, porque a gente agora não está mais entre os mortos, né? Estávamos mortos nos delitos e pecados, mas Cristo nos vivificou. Amém? E uma vez levantados dos mortos, ressuscitados dentre os mortos, ele diz: Cristo iluminará vocês. E é isso que ele tem feito conosco. Cristo tem iluminado, Cristo tem dado graça, Cristo tem mostrado o caminho, Cristo tem apontado qual é a melhor maneira de viver. Cristo tem sido a própria luz para a gente. O Antigo Testamento apresenta ele como sol da justiça. O Novo Testamento apresenta ele para a gente como luz do mundo, como resplandecente estrela da manhã. Quem está em Cristo não está em trevas, irmãos, porque ele ilumina a nossa vida. Mas daqui em diante a gente chega no texto que a gente leu. E aí vai ficando mais clara para a gente, né? Aquela maneira como o apóstolo Paulo está se dirigindo a esses irmãos crentes da cidade de Éfeso. Crentes que provavelmente sabiam muito bem da prisão de Paulo. Essa é uma das cartas de prisão. Paulo está preso. Os irmãos, nesses momentos de crise, né? Muitas das vezes acabam desanimando. A gente teve aí recentemente, não perseguições dos crentes irem para a prisão, mas a gente teve aí recentemente a pandemia. E quantos crentes não sobreviveram à pandemia? Quantas pessoas durante a pandemia acabaram desanimando? Quantas pessoas durante a pandemia acabaram deixando se esfriar? Acabaram ficando para trás? Mas o objetivo de Deus é que a gente não fique para lá. É pelo contrário, que a gente continue avançando, siga adiante.
Então, naquele tempo, algumas pessoas provavelmente estavam com medo, com receio. Como é que vai ser agora? E o risco de alguém voltar àquelas práticas antigas, voltar a viver como antigamente, talvez era iminente. Paulo está dizendo para ele, gente, não volte para essa vida. Vamos seguir avante. Vamos para frente. A gente ouviu aqui esses dias, como é que está a tua força? A gente aprendeu um pouquinho, né, com aquele homem de 80 anos de idade, que lá atrás, ele passou ali por muitas décadas, né, 4 décadas, certamente enfrentou desafios, problemas, dificuldades, mas como é que estava a força dele lá na frente? Ainda a mesma. Nós não podemos nos deixar ser abalados pelas dificuldades que nos cercam, que nos enfrentam. Pelo contrário, a gente precisa seguir essa luz para ir adiante. E entendido esse contexto agora, Paulo vai partindo para a conclusão, mostrando como é uma vida de alguém cheio do Espírito Santo. E vamos começar a entender um pouquinho melhor a respeito disso. Paulo vem dizendo aqui para frente então, a partir do versículo 15, dentro de um contexto de conclusão, né? Pela segunda vez ele usa aqui então agora essa palavrinha portanto. Portanto, depois de dizer tudo isso, né? De que a gente não anda segundo as obras dos filhos da desobediência, a gente não anda segundo as obras das trevas. Portanto, ele diz no versículo 15, tenham cuidado com a maneira como vocês vivam. E vivam não como tolos, mas como sábios. Esse é o primeiro conselho que ele traz aqui nessa conclusão. Eu vou falar para vocês de 4 conselhos, de 4 situações que apontam para a gente uma vida para que nós possamos viver cheios do Espírito Santo. Primeiro conselho então é, tenham cuidado com a maneira como vocês estão vivendo. Não vivam como tolos, vivam como sábios. Irmãos, o que é viver como tolo? Paulo usa uma palavra aqui que só aparece, na verdade, nesse lugar aqui na carta aos Efésios. Essa palavra não é usada ao longo do Novo Testamento. É uma palavra que, ao pé da letra, basicamente, alguém destituído de sabedoria. O tolo aqui, basicamente, nós podemos traduzir também como alguém que é imprudente, como alguém que é insensato. Embora Jesus não tenha usado especificamente essa palavra, nós podemos lembrar, por exemplo, daquela menção de Jesus sobre o servo que é fiel a Deus, o servo que é inteligente, que é sábio, que é prudente, e o servo que não é. O servo que é exatamente o oposto disso. Ele diz que esse homem, ele constrói a sua casa sobre areia. E isso, gente, é falta de sabedoria, falta de inteligência. Que uma pessoa, mesmo com sabedoria popular, sabe que se ela construir uma casa sobre um ambiente cheio de areia, quando vir uma tempestade forte, o que vai acontecer com aquela casa? Ela vai cair. A tempestade vai levar aquela areia embora. Vai começar a levar a areia embora. E ali o lugar onde aquela casa foi construída vai ficar abalada. Veja, só alguém para ser tolo para fazer isso. Só alguém imprudente para fazer uma coisa dessa. Mas ao longo do Novo Testamento, e ao longo das palavras de Jesus, ele vai fazer outras comparações também. Esse não é o único caso. Ele vai falar, por exemplo, de um grupo de virgens que era louca. Um grupo de virgens que não tinha prudência nenhuma. Elas sabiam que o noivo estava para chegar. Elas sabiam que a qualquer momento ele viria. Não se prepararam. Pegaram lá um pouquinho apenas de azeite e foram vivendo como dava. Até que ele voltou e não tinha azeite mais suficiente. Paulo está mostrando para a gente aqui exatamente isso. Nós não podemos perder tempo e viver como pessoas que estão entregues à tolice, à insensatez, à falta de prudência. Ao invés disso, Paulo diz para a gente, é melhor que vocês vivam como sábios. É melhor que vocês, então, vivam como pessoas que tenham prudência, que tenham sensatez, que tenham sabedoria. Sábio aqui não é alguém inteligente no sentido de que estudou muito. Sábio aqui não é alguém que tem diploma. Sábio aqui não são pessoas intelectuais. A pessoa pode às vezes não ter tido estudos. Pode não ter feito nem o primeiro grau, como se chamava antigamente, o ensino fundamental hoje. Pode não ter feito nenhuma faculdade. Mas não é isso que vai fazer com que a pessoa não seja sábia. A sabedoria é uma coisa da graça de Deus, dando para a gente condições de conseguir entender melhor como nós podemos viver a nossa vida. Você não precisa ter um diploma exatamente para adquirir sabedoria. Se você sente que tem falta de sabedoria, Tiago até diz, você está sentindo falta? Ore, peça a Deus, e Ele livremente distribui sabedoria, todos os dias. Quem é o sábio, de acordo com Jesus no Sermão do Monte, naquela mesma passagem que a gente mencionou? É aquela pessoa que construiu a casa sobre a rocha.
Algumas pessoas às vezes pensam, né, mais rapidamente, a rocha ali é Jesus, não, a rocha ali é a palavra dele. Ele compara dois construtores, aquele que ouve as suas palavras e não pratica é como aquele que construiu sobre a areia. Agora, aquele que ouve suas palavras e pratica é como aquele que construiu sobre a rocha. Esse foi sábio. Veja, se você ler o texto, é dito que veio uma tempestade. Do mesmo jeito que veio a tempestade para um, veio a tempestade para o outro. A mesma tempestade que veio para o insensato, veio para o prudente. A mesma tempestade que veio para o tolo, veio para o sábio. E a gente aprende muito com isso. Porque tem muitas lutas que nós enfrentamos, que não é porque você é crente que você não vai passar. Não é porque eu sou crente que eu não vou ficar doente. Não é porque eu sou crente que eu não vou ficar sem dinheiro em algum momento. Não é porque eu sou crente que eu não vou, em algum momento da vida, ter uma desilusão, não vou ser traído, não vou ser magoado. Não, irmãos. Todas as pessoas, independente da religião dela, pode vir a enfrentar alguma adversidade como essa, alguma tempestade como essa que Jesus disse. A mesma tempestade que veio sobre um, veio sobre o outro. A diferença entre um e o outro era o quê? A estrutura. A estrutura do sábio estava alicerçada nas Escrituras. Estava firme. Veio a mesma tempestade, bateu, veio o vento, e ela ficou firme, inabalável. Em contrapartida, a tempestade que bateu na estrutura que era da pessoa insensata, fez com que aquela casa ruísse ao chão. Se você tiver que pensar na sua vida hoje, você tem sido mais insensato, mais tolo, ou tem sido mais sábio, mais prudente? Eu não vou dizer também que 100% da nossa vida a gente consegue andar na sabedoria. De vez em quando a gente dá um deslize, de vez em quando a gente fala alguma coisa que não deve, de vez em quando a gente toma uma decisão que não deveria. Faz parte da vida, mas a gente precisa aprender com isso, porque o sábio, até do erro, ele tira a lição. Agora o insensato não, ele olha para o erro e ele fica ali se martirizando. Fica choramingando. Fica achando ruim. Fica se autoflagelando. Fica querendo culpar os outros. Mas o sábio não, o sábio aprende. O sábio viu o erro acontecer, mas ele falou, opa, o mesmo erro eu não cometo. O sábio não precisa nem esperar errar para aprender, ele pode aprender com o erro de terceiros. Essa seria uma sabedoria mais elevada. Mas onde é que nós queremos chegar? Se você tivesse que estabelecer para a tua vida aí um alvo, você gostaria de seguir na insensatez ou na sabedoria? Que caminho escolher? Não é uma dúvida difícil de ser respondida, irmãos. Eu acredito que todos nós queiramos o caminho da sabedoria. E há tempo para isso. Não é o que Tiago disse? Se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus. Talvez você, enquanto eu esteja falando, esteja pensando, colocando na balança, talvez eu não esteja sendo tão sábio. Peça a Deus. E Ele pode te dar sabedoria. Seguindo aqui o texto de Paulo, no versículo 16, ele dá agora um segundo conselho. E o segundo conselho dele é o seguinte: aproveitem bem o tempo, porque os dias são maus. É interessante que esses 4 conselhos que o apóstolo Paulo traz, ele sempre coloca uma coisa ruim e uma coisa boa. No primeiro conselho, o que a gente viu? Tolo e sábio. E o segundo agora, com relação ao tempo. O tempo é mau, mas olha, aproveite bem esse tempo. Resgate esse tempo. Seja um remidor desse tempo. Veja, nós vamos perceber esse padrão nos 4 conselhos. Sempre tem uma coisa ruim e uma coisa boa. Claro, isso é sabedoria, escolha a coisa boa. Os tempos são maus, Paulo disse aqui naquela época. Que maldade havia? Aquelas maldades que a gente fez a leitura dos versículos 1 até o versículo 14. Muitas obras más, muita coisa ruim acontecendo, muitas pessoas que não têm o mínimo de ética, o mínimo de pudor, o mínimo de respeito ao próximo. Os dias eram maus. E eu pergunto para vocês, de lá para cá melhorou? Mas é triste a gente ver isso, porque a igreja cresceu. A igreja chegou em mais lugares. A igreja é global hoje. Quando eu falo global, eu não estou falando da igreja do Nazareno, eu estou falando do corpo de Cristo. Somos globais, estamos no mundo inteiro.
Muitos lugares ainda não tem, obviamente ali, igreja, tem pessoas que ainda não sabem sobre Jesus, mas a igreja se espalhou pelo globo, gente. Aqui no Brasil nós já temos aí, se bobear, mais de quase 40% de evangélicos. Mais de 30% de evangélicos vivendo aqui. E eu lembro quando eu converti a Jesus, a gente ouvia muito falar de um avivamento, de que o Brasil era um celeiro de missões e de avivamento. Década de 90 se falou muito disso. Mas eu pergunto, cadê esse avivamento que não tem transformado a sociedade? Cadê esse avivamento que a gente encontra dias maus, ao ponto de pessoas que se diziam evangélicas receberem propina e orarem pela propina, como vocês devem se lembrar muito bem, que passou em alguns jornais no passado? Era para ser tempos melhores. Mas a igreja não está influenciando tanto como ela deveria. Os dias continuam maus. E a gente vê maldade não só lá fora. A gente vê maldade não apenas nas pessoas que a gente aqui da igreja diz que são do mundo. A gente vê maldade na igreja, nas pessoas que se dizem crentes. Os dias são realmente maus. Os dias são lamentáveis, os dias são tristes. Mal é pouco. Mas Paulo está dizendo para a gente: aproveite o tempo. A gente poderia ficar olhando para o tempo mau. Isso traria para nós muito desânimo. Aqueles irmãos que estavam vendo crentes ser presos, Paulo estava preso, mandando uma carta para eles, orientando ele: não desanima, gente. Não deixa a fé ser abalada. Se eles ficassem pensando nos dias maus, eles iam desistir. Eles iam desanimar. Eles iam retroceder. Eles iam abandonar Jesus. Eles iam voltar às obras das trevas. Eles iam voltar às obras da desobediência. Mas Paulo está dizendo: não fica olhando para isso não. Os dias são maus ainda, irmãos. Os dias são tristes, lamentáveis, mas o meu olhar não tem que estar nisso. A não ser que esteja voltado para isso, pensando em mudança, pensando em transformação, pensando em graça de Deus. Mas quando eu fico muito tempo olhando para uma coisa ruim, olhando para os defeitos, olhando para aquilo que é péssimo, eu me torno pessimista. Eu me desanimo. Eu vou querer desistir, eu vou querer chutar o balde. Eu vou ficar olhando e falando: os tempos são maus. Mesmo dentro da igreja. Tem esse líder, tem aquele líder, tem esse irmão, tem aquele irmão, tem aquele falso irmão, tem aquele falso crente. E eu vou desistir, eu vou desanimar. Mas eu não tenho que estar olhando para isso. Eu tenho que estar olhando para o meu Rei e meu Senhor. E aproveitar o meu tempo. O conselho de Paulo é: aproveitem bem o tempo. A palavra mesmo usada aqui no grego tem a ver com remissão, com redenção, com resgate. Resgate o tempo. Resgate o tempo. Aproveite o seu tempo. Aproveite bastante o seu tempo. Redima o seu tempo. Resgate o seu tempo. Compre o seu tempo se for preciso. Onde é que você está gastando mais tempo hoje, hein? A gente tem uma vida corrida. A gente tem que trabalhar, trabalha muito tempo, pega trânsito, anda bastante. Talvez a maior parte do nosso tempo no dia esteja voltada para o trabalho. Mas e a outra parte do tempo? Onde é que você está investindo esse tempo? Veja, quando Paulo fala de redimir aqui, a linguagem é de comprar. É uma linguagem econômica. A palavra grega aqui tem a ver com alguém ir no mercado e comprar. É a palavra usada lá pelo apóstolo Pedro também, na sua segunda carta, capítulo 2, verso 1, dizendo ali que Jesus, ele resgatou as pessoas, morreu pelas pessoas, comprou essas pessoas. É um verbo que tem a ver com o substantivo ligado à ideia de uma praça, um mercado, onde as pessoas vendiam coisas. Já foi no Mercadão alguma vez? Mercado central de alguma cidade? Mais ou menos isso, como se fosse um mercado central. Veja, tem uma ideia econômica por trás. Compre o seu tempo. Onde é que você está investindo o seu tempo? Onde é que você está colocando ele? Será que talvez você não esteja ganhando tempo, mas sim perdendo tempo? Será que o tempo que você está usando está sendo direcionado para programas de televisão que não vão te edificar? Será que o tempo que você está utilizando do seu dia, das suas 24 horas, será que ele não está direcionado para conversas frívolas, para conversas tolas, para conversas que não vão ter também edificação?
Será que o tempo que você tem disponível você não está usando para fofoca, para maledicência? Redima o tempo, aproveite o tempo. O tempo é precioso, você não consegue comprar ele de volta. O tempo que passou ficou para trás. Aproveite bem o tempo. Como é que tem sido o seu tempo? Uma maneira de a gente aproveitar o tempo é pensar nas ordens de prioridade que nós precisamos ter. Todos nós precisamos trabalhar, gente. Mas o tempo que nos resta precisa ter em primeiro lugar o nosso Criador. Deus tem que estar em primeiro lugar. O seu tempo tem sido dedicado a Deus? Você tem tirado aquele tempo para orar, para falar com Ele, para ter aquele momento de devoção, de intimidade com Ele? Você tem tirado um tempo para ler as Escrituras, para conhecer a palavra dEle? E em segundo lugar vem a nossa família. Em segundo lugar, você que é casado, vem a sua esposa ou o seu marido. Depois os filhos, não podemos inverter essa ordem. A sociedade hoje tem essa mania. Prioriza o filho, depois o cônjuge. Não, primeiro a esposa, primeiro o marido, depois os filhos. Como é que tem sido seus familiares, seus pais? Tem dado tempo, tem cuidado, tem dado atenção, tem dado uma ligadinha, um telefonema? Tem se preocupado? Redima o tempo, aproveite o tempo. O tempo é corrido. O tempo não é convertido. Não respeita muito os nossos projetos, os nossos sonhos. Ele passa. Quando você assustou, ele foi embora. Eu me lembro, quando eu morava em Minas Gerais ainda. Era um garotão de 20 e poucos anos. Nasceu meu filho, já está com 17 anos. Pouco tempo depois nasceu minha filha, já está com 15 anos. O tempo voa. Eu vou em Minas Gerais hoje, vou conversar com alguns amigos da minha cidade e vejo ali um menino que era pequenininho, agora já é grande. Falo, estou ficando velho. Fui jogar basquete um dia desses aí, da última vez que eu fui em Minas, né? Fui lá com meu filho, estou lá jogando com o menino, não reconheci o menino. Não reconheci. Vamos lá jogando, peguei um rebote, sem querer eu acertei uma cotovelada nele, coitado. Eu desse tamanho, desse peso, ele mais magrinho, bem mais baixo. Na hora que eu puxei a bola, que eu voltei, acertei o cotovelo aqui nele, né? Eu vi que ele fez assim. Depois, no outro dia, eu fui levar minha mãe no centro para comprar alguma coisa. E encontrei com um irmão que eu não via há algum tempo já, alguns meses, né? Ele veio me cumprimentar. Ô, pastor Vinícius, tudo bem? Como é que você está? Que saudade de você e tal. E conversando, e conversa vai, e conversa vem. Ele, olha, você machucou meu filho ontem. Falei, não, seu filho? Como que eu machuquei seu filho? Ele contou que vocês estavam jogando basquete juntos. Eu falei, aquele menino é seu filho. Estou ficando velho. Conheci o menino, era bebezinho. O tempo passa, irmãos. O tempo voa. Aproveite o tempo. E nesse tempo corrido, é claro, que a gente precisa também administrar esse tempo. O tempo é uma coisa que tem que ser administrada. Talvez a gente não tenha tanto tempo para fazer algumas coisas que a gente gostaria. Eu gostaria de ter mais tempo para algumas coisas. Infelizmente, não tenho. A vida não deixa. Os boletos não deixam. A gente tem que correr para pagar as contas. Mas temos que administrar o tempo. E aí entra aquela velha conversa sobre o tempo de quantidade e de qualidade. O tempo que você tem disponível para algo. Você faz aquilo com a devida qualidade? Ou você só está preocupado com a quantidade? Não, eu quero ter muito tempo para fazer tal coisa. Talvez você hoje, devido às circunstâncias, tenha menos tempo para algo, mas faça com a devida qualidade. Faça com qualidade, faça o melhor que você puder. O melhor que você puder. Veja, Paulo diz, os tempos são maus. Os tempos hoje, os dias hoje também são maus, mas nós não vamos ficar perdendo tempo olhando para os dias maus. Amém? Que é perda de tempo, gente. Acabamos de falar, o tempo não volta. Se eu ficar murmurando do tempo, reclamando do tempo, eu estou perdendo tempo. Naamã, general do exército da Síria, no meio de uma guerra capturou uma menina que era do povo de Israel.
Naamã era um homem de boa reputação. A menina olhou para ele e falou: quem dera que esse homem conhecesse um profeta que tem lá em Israel. Ele era leproso, deu seus pulos, foi parar em Israel, procurou o profeta não atendeu ele. O profeta mandou o seu auxiliar conversar com ele. O general ficou irado, falou: que é isso, que absurdo. Eu sou um general, não posso ser tratado assim, eu tenho que ter tratamento VIP. Como é que esse cara não vem falar comigo? Que absurdo. Ainda me mandou mergulhar no Rio Jordão, esse rio sujo. Murmurando, reclamando. O tempo que ele ficou reclamando, ele perdeu tempo, gente. Já podia estar usufruindo da dádiva de Deus, da cura de Deus há mais tempo. Quem fica murmurando, reclamando, olhando as coisas negativas da vida, está perdendo tempo. Eu sei que os dias são maus, mas tudo nos seus dias são maus? São coisas ruins? Tudo no seu dia a dia é mau? Será que não tem alguma coisa boa aí que você experimenta? Eu tenho certeza que tem, então aproveite o tempo. Aproveite o tempo. Terceiro conselho que Paulo diz, verso 17: por esta razão, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. De novo, né? A sabedoria aqui aparecendo, embora não com a palavra sabedoria. Não seja insensato. A palavra que ele usa aqui agora não é a palavra da sabedoria, e sim uma palavra que envolve a racionalidade. Não seja alguém sem razão. Não seja alguém estúpido. Não seja alguém sem reflexão. Seja uma pessoa que pensa. Por isso que você tem que ter entendimento. Busque com entendimento a vontade de Deus. Não seja uma pessoa que não pensa. Uma pessoa irracional, ele está dizendo, não seja irracional. Não seja uma pessoa que age precipitadamente. Quem age precipitadamente é quem não pensa, quem age sem reflexão. Nem pensa, faz, age no impulso. Pensa primeiro, pensa mais, analisa mais. A gente tem essa mania, né? De não analisar muito, não pensar muito. A gente que é brasileiro, latino-americano, tem essa característica, não gosta de pensar muito. A gente que é brasileiro gosta de ação, gosta de fazer, botar a mão na massa. A gente não gosta muito de teoria. Mas Paulo está dizendo, não seja assim, não seja irracional. Pense mais. Vá com mais calma. Seja alguém que procure compreender qual é a vontade de Deus. E aonde que eu vou conhecer a vontade de Deus? Eu vou conhecer aqui nas Escrituras. É aqui que eu vou conhecer. Aqui eu entendo a vontade objetiva de Deus. Ó. Objetivamente eu entendo a vontade de Deus. Deus já deixou aqui registrado a sua revelação. Eu preciso ler essa palavra. Eu preciso me alimentar dessa palavra. Eu preciso buscar entendimento dessa palavra. O salmista, no Salmo 119, versículo 105, disse que lâmpada para os seus pés é a palavra. É luz para o seu caminho. É lâmpada para os pés, gente. Ela ilumina o caminho. Ilumina onde a pessoa está andando. Imagine ali aquele homem andando no meio do mato de madrugada. Não vê nada, tudo escuro, um breu. Se ele tiver uma lanterna, vai ajudar demais. Porque a palavra de Deus é lâmpada para os pés, vai mostrar onde eu estou pisando. Não sei se você já foi no monte, né? Lá em Minas tinha um lugarzinho que a gente gostava de orar. A gente subia, tinha uma trilha. Várias vezes a gente já deu uma torcidinha no pé ali, né? Tinha uma trilhazinha que ela tinha uma elevação. Então às vezes estava muito escuro, a gente não via muito bem, dava aquela escapulida, aquela torcida, dava aquela machucadinha. Agora, quando a gente está iluminando, vendo os desafios que tem na frente, fica mais fácil. Fica mais fácil. Começa a perguntar qual é a vontade de Deus para você. Será que você acredita que você veio no mundo aqui para não cumprir nada, para não fazer nada? Será que você acredita que você veio nesse mundo que Deus te colocou aqui para você só ficar sentadinho no banco? Para você só ficar na sua casa cumprindo a sua rotina? Vou para o trabalho, do trabalho para casa, da casa eu descanso, no outro dia. Será que Deus só te chamou para isso? Será que não tem mais nada dentro da grande vontade dele para a tua vida? Certamente tem, irmãos. E a palavra do Senhor traz muita coisa para nós. Objetivamente a gente aprende muita coisa aqui. Mas subjetivamente a gente também pode aprender alguma coisa orando. Pedindo a Deus entendimento. Tirando dúvidas. Senhor,
Eu não sei que decisão eu tomo, para onde eu vou. Por isso que a palavra também é luz para o caminho. Muitas vezes ela vai iluminar qual o caminho que você tem que seguir. Mas subjetivamente, às vezes você vai precisar orar. Meu Deus, me mostra para onde eu vou, que decisão eu tomo. Eu espero, eu aguardo. Para onde eu vou? Paulo está dizendo para a gente ser sábio. Quem é o dono de toda a sabedoria? É Ele. Se Ele é o dono de toda a sabedoria, nós podemos descansar nele com tranquilidade. E os conselhos dele vão ser os conselhos verdadeiros, genuínos, que não vão nos frustrar, que não vão nos abalar, que não vão nos deixar morrer. Pelo contrário, vão trazer vida. Se Deus disser uma coisa para você, está falado. Não é o que ele disse lá em Números? Balaão, falso profeta, queria amaldiçoar o povo de Deus, gente. Queria lançar mandinga contra o povo de Deus. Estava lá tentando, não dava certo. Deus interrompeu o ritual dele e falou, não, comigo não é assim não. Comigo não é assim. Porque aquilo que Deus fala, Ele não é como um homem para que minta, nem como filho do homem para que se arrependa. Ele não volta atrás. Se Ele falou, está falado. Se Ele disse, Ele já conhece todo o futuro. Só descansar nele. Só esperar as coisas acontecerem. Subjetivamente Ele fala ao nosso coração. Paulo aos Romanos escreve que o Espírito de Deus testifica no nosso espírito que nós somos filhos de Deus. O Espírito Santo fala com a gente, o Espírito Santo direciona a gente. Às vezes a gente não sabe nem como a gente fala, às vezes a gente não sabe nem como a gente ora. Tem aqueles momentos de angústia que a gente está passando, tem aqueles momentos de dificuldade, que até como o salmista diz, até as lágrimas são lidas por Deus. Paulo aos Romanos escreve que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Enquanto você está lá orando, você não sabe, a coisa está meio nebulosa, difícil de entender, mas enquanto você ora, o Espírito Santo também está intercedendo por você. Com dores, com gemidos, que a gente não tem nem ideia do que são, de como são. Mas Ele está lá intercedendo. Sozinho nós não estamos. Não precisa ficar olhando para os dias maus. Olhe para o tempo bom. Olhe para a presença de Deus. Busque a sabedoria do alto. Pode ter certeza que Ele vai ser contigo. Vai te abençoar, vai te ajudar, vai te iluminar. Paulo escreveu aqui, para os Efésios a gente viu aqui, vocês irmãos não estão mais nas trevas, vocês já estão na luz. Desperta você que estava dormindo antes, levante agora, fica acordado, levante-se dentre os mortos, ressuscite, e Cristo vai te iluminar. Está com dúvida? Ore, e Cristo vai te iluminar. Está com dúvida? Leia a palavra, e Cristo vai te iluminar. Os dias são maus, mas os tempos são novos. Os tempos são novos. Porque a palavra do Senhor diz para a gente que fomos feitos nova criação, as coisas velhas passaram, tudo se fez novo. Paulo chega no quarto conselho, que é onde eu queria chegar. Quarto conselho, versículo 18. Não se embriaguem com o vinho, pois isso leva à devassidão. Mas deixem-se encher do Espírito. Como é que era a vida das pessoas que estavam lá nas trevas, na desobediência? Como é que era a vida deles? Uma vida que parecia que eles estavam aproveitando. Parecia. Quando você não era cristão ainda, eu tenho certeza que você também imaginava, né? Lá vai o pessoal para a festa, está curtindo, está aproveitando a vida. Quando eu era mais jovem, né? Não era crente ainda, eu pensava isso, o pessoal está indo curtir. Aí eu vi um jovem indo para a igreja, Bíblia debaixo do braço. A maioria das igrejas que tinha na minha cidade eram pentecostais, daquelas mais tradicionais, né? Então o jovem já ia de gravata, de terno. Eu olhava e falava lá, perdendo tempo. Contrário, gente. Esse é que está ganhando tempo. O outro é que está perdendo tempo. Aí você vê o pessoal vai lá, bebe, embriaga. Paulo está dizendo, não, nisso aí, gente, tem devassidão, tem briga, tem contenda, tem confusão. Quantas vezes eu vi isso? Lá na minha cidade, uma praça central, bem típica das cidades mineiras, né? Uma praça central, uma igreja católica central. E bem nessa praça central, na minha época, né? A garotada mais jovem ficava ali andando ao redor da praça.
Tinha uns lugares que o pessoal fazia baile e tal, e era isso. O pessoal ali rodando, lotava de gente. Do nada. Vinha alguém que estava muito embriagado e começava a arrumar briga com o outro. Do nada. Às vezes porque não gostava do outro, mas aí tomou a bebida, criou coragem para brigar. Não se encha disso não, porque nisso aqui tem confusão, tem contenda, tem bagunça. Agora, isso aqui é só um símbolo, tá? Não é só o vinho. Não se embriague de outras coisas. Tem talvez outras coisas que as pessoas estejam se embriagando. Talvez não seja o vinho. Talvez haja pessoas se embriagando de outras coisas que também fazem muito mal à sua vida. Como nós comentamos antes, programas talvez que a pessoa está assistindo, amizades que a pessoa tem que só coloca ela para baixo. Pessoas que só comentam coisas ruins. Cuidado, não fica se embriagando dessas conversas torpes, não. O que você tem assistido? Tem uns programas de televisão, gente, não dá para assistir, não. Esses jornais aí que querem ganhar popularidade, querem ganhar audiência por meio de sensacionalismo. Fica lá 2 dias falando a mesma notícia. 2 dias, 3 dias, às vezes, falando a mesma notícia. O tempo todo, você fica indignado com aquilo ali. Vai te fazendo mal, vai te deixando mal. Cuidado com o que você está se embriagando. Cuidado com os gurus desse mundo que estão te embriagando. Talvez você não está lá sentando para assistir uma palestra inteira. Mas Satanás é astuto, é ardiloso. Pega uns trechinhos de uns vídeos que vai rodando por aí, pelo Instagram e por outras plataformas aí que a gente encontra hoje em dia, né, de vídeos curtos. Aí você vai lá, assiste, dá atenção. Você para, que homem sábio, que mulher sábia. Cuidado! Talvez são ideologias. Talvez são ideologias que você está mergulhando. Talvez não é o vinho. Talvez, desculpa aqui a expressão, talvez você está ficando chapado de coisa que é ruim, que não presta para a tua vida. Que está destruindo o teu casamento, está destruindo o teu relacionamento, está destruindo a tua vida espiritual. Mas Paulo está dizendo, ao invés de você ficar enchendo a tua mente, ao invés de você ficar enchendo o teu interior com essas coisas, encha-se do Espírito. Aqui não tem contenda, não. Aqui não. Com o Espírito Santo tem alegria, tem salvação, tem poder, tem glória, tem graça. E é interessante, ele usa aqui o verbo, quando ele fala, encham-se do Espírito, né? Aqui a NAA traduziu como se deixem encher, né? Mas o tempo verbal lá é um tempo verbal que não tem exatamente igual o nosso no português, né? Que a gente poderia traduzir melhor com a ideia de encham-se continuamente do Espírito. Você precisa estar sempre se enchendo do Espírito. Sempre se enchendo. Sempre se enchendo. Não é assim, fui lá no domingo, enchi do Espírito, aleluia, saí do culto, cheio do Espírito. Saí pulando, pastor Thierry, saí pulando no culto. Saí para a rua pulando, feliz da vida. A semana eu estou dando pulo de alegria. Estou no trabalho, pessoal, e aí, o que aconteceu? Na terça-feira eu já estou esmorecendo. Na quarta eu já estou ficando sem gás. Na sexta, não sei nem se eu sou crente. Não, gente, está errado esse negócio. É para se encher continuamente. A primeira vez que eu preguei nesse texto, eu me lembro. Preguei aqui, inclusive, em Vinhedo, já tem um tempinho. Eu tinha vindo, não morava aqui em Campinas ainda. Tinha vindo participar de um evento. E aí um amigo meu foi me dar carona para a rodoviária. Eu ia voltar para Minas. Foi me dar carona para a rodoviária. Tinha dormido na casa dele. Falou, vamos lá, eu te levo. Não tinha esse negócio de Uber ainda, né? Falou, vamos lá. Aí me levou. Gente, no meio do caminho, numa dessas rodovias que tem aí, do nada o carro dele parou. E aquele monte de carro passando. Imagina, não era Dom Pedro, mas acho que era Anhanguera. Do nada. A gente estava vindo de Sumaré, então era Anhanguera. Um monte de carro passando, e ele bem no cantinho, assim, perto daquela muretinha, né? Perigosíssimo ali o lugar que o carro parou. Que é o lugar onde os carros passam mais rápido, inclusive, né? E o que é que aconteceu? Qual foi o problema que deu no carro? Não era defeito mecânico, não era defeito elétrico, não era defeito eletrônico, era falta de gasolina. O cara queria me levar para a rodoviária sem gasolina, gente. A gasolina acabou, o carro parou no meio do caminho. E tem muito crente assim. Não está se enchendo.
Se encher do Espírito aqui é uma vida de santidade, de devoção, de piedade. E todo dia a gente tem que estar alimentando isso. Todo dia a gente tem que estar alimentando. Tem que estar enchendo. Como é que está o seu tanque aí? Está cheio? Vai sair daqui hoje cheio do Espírito? Mas e amanhã, como é que vai estar? Enche mais um pouquinho de novo. Depois de amanhã, como é que vai estar? Enche mais um pouquinho de novo. É assim, generoso. Você vai trabalhar, você vai enfrentar desafio. Vai ter aquele colega de trabalho que vai te olhar torto. Vai ter aquele chefe que às vezes vai pegar no seu pé. Vai ter aquele colega que talvez não está tendo uma semana boa, vai descontar em você. De repente vai ser na escola que você vai passar por alguma coisa. Não tirou a nota muito boa. Não estudou tanto para tirar aquela nota que precisava. Algum colega te tratou mal. Foi deixado de lado. Talvez em casa alguma coisa acontece e deixa você para baixo. Aí essas coisas vão fazendo com que o combustível vai um pouquinho embora, né? A gente vai ficando meio perrengue. Mas ó, vai lá, dobra o joelho. Não perde tempo não. Não fica olhando para o tempo mal não, para o tempo ruim não. Isso aqui deu ruim, isso aqui não deu certo. Não fica olhando para isso não. Vai lá dobrar o teu joelho, pedir a Deus ali para derramar cada vez mais presença dele na tua vida. E dali você sai cada vez mais cheio do Espírito Santo. Ora, lê a Bíblia. Não para não, jejua. Tira um tempo para clamar. Tira um tempo para buscar. Não fica pelo meio do caminho não. Esse caso que eu contei para você do carro que parou no meio do caminho. Que não seja a tua vida. Que a tua vida não pare no meio do caminho. Que você, daqui a muitos anos eu vou encontrar com você. Você vai falar, eu ainda estou no meio do caminho. Eu ainda estou correndo nessa estrada. Não parei no meio do caminho não. Estou seguindo adiante. Não pare. Como é que eu encho a minha vida? Com os exercícios espirituais, gente. Eu preciso continuar me exercitando espiritualmente, lendo a palavra, orando, jejuando, evangelizando, fazendo tudo que eu puder. Deus é o maior interessado em encher a tua vida do Espírito Santo. E olha que interessante, Paulo fala assim, ó, não se embriaguem com vinho, pois isso leva à devassidão, mas deixem-se encher do Espírito, falando entre vocês, com salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando e louvando com o coração ao Senhor. Dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, na medida que eu me encho do Espírito Santo, eu também vou fazendo essas coisas que ele diz aqui. Isso aqui é uma espécie de resultado dessa vida cheia do Espírito Santo. Um resultado dessa vida cheia do Espírito Santo. Quando eu tenho uma vida cheia do Espírito Santo, eu tenho uma vida repleta de louvores a Deus. Estou louvando a Deus o tempo todo. Não é só aqui na igreja, no tempo do nosso culto público, não. Eu estou no trabalho louvando a Deus. Eu estou andando na rua louvando a Deus. Estou assistindo aula louvando a Deus. Estou dando aula louvando a Deus. Estou fazendo compra louvando a Deus. Não quer dizer que eu vou sair igual doido na rua cantando, não, tá, gente? Mas eu estou conectado com Deus. A minha mente está no alto, pensando nas coisas do alto. Na medida que eu estou cheio do Espírito Santo, é consequência dessa vida ter também uma vida cheia de ação de graças. Eu não perco tempo, né? Eu estou sempre agradecendo. Obrigado, Senhor, pelo dia de hoje. Podia ter morrido. O Senhor podia ter me levado essa madrugada, mas aprove o Senhor me dar mais esse dia. Obrigado, Senhor. Mais 24 horas, talvez 24 horas, né? Obrigado, Senhor. Me ajuda aqui nesse dia para eu ter um dia melhor. Obrigado, Senhor. Por mais um dia de trabalho. Terminou o dia, agradece também. Vai agradecendo. Almoçou, agradece. Paulo está dizendo, agradeça em tudo aqui, ó. Sempre dando graças por tudo ao nosso Deus e Pai. E essa luta aqui, obrigado, Senhor, por essa luta aqui também. Está me aperfeiçoando, está me fazendo crescer. Obrigado, Deus. Tiago diz que eu tenho que ficar até feliz. Alegrem-se por passar pelas tribulações. Então, obrigado é o mínimo que eu posso fazer. Obrigado, Senhor, até pela tribulação, pela luta, pela prova. E de alguma maneira o Senhor está me aperfeiçoando, está tratando comigo. Obrigado por tudo, Deus. Mas só alguém cheio do Espírito consegue fazer isso. Alguém que não está cheio do Espírito não consegue, não. Estevão, cheio do Espírito Santo, foi apedrejado. Apedrejado, levou pedrada no corpo inteiro. Estava quase morrendo. Ele olha para o alto, vê Jesus de braços abertos para ele. E ele, cheio do Espírito, o que ele faz? Ele ora assim, manda fogo nesse povo, Pai. Mata esse povo tudo que me tacou pedra. É isso que ele orou?
Não, ele estava cheio do Espírito, não estava cheio de carne. Cheio do Espírito, como é que ele orou? Ele orou: Senhor, perdoa esse povo que eles não sabem o que estão fazendo. Cheio do Espírito é diferente, irmãos. Cheio do Espírito, vem alguém, te persegue, pega no teu pé, quer fazer coisa contigo, mas você entende como o apóstolo Paulo. Peraí, aqui mesmo aos Efésios ele entende, não, peraí. Não temos que lutar contra a carne ou o sangue. A minha luta não é contra, nesse contexto dele, né? Lá no capítulo 6, a minha luta não é contra o soldado romano, não é contra o imperador, não é contra as pessoas que têm se levantado contra o evangelho. Não. A minha luta é contra principados e potestades. A gente começa a ter uma visão mais abrangente também. A gente começa a entender que tem um mundo espiritual aí nos rodeando e que pela graça de Deus nós vamos sair dali mais do que vencedores. Uma vida cheia do Espírito Santo certamente vai me ajudar a ter mais sabedoria. Uma vida cheia do Espírito Santo certamente vai me ajudar a aproveitar melhor o meu tempo. Uma vida cheia do Espírito Santo certamente vai me ajudar a entender melhor a vontade do meu Deus. Então, sem nenhuma dúvida, a melhor coisa que nós podemos buscar para a nossa vida é uma vida cheia do Espírito Santo de Deus. Amém, meus irmãos? Gostaria de convidar você, nessa noite, a orar, falar com Deus. Não sei como é que tem sido aí os seus dias. Não sei como é que tem sido aí a sua semana. Mas eu queria te convidar, vem aqui, deixa eu orar com você. Deixa eu orar com você.